Como é que funciona? Se você conhece bem o Novo Testamento, você sabe que as obras-primas, né, de Paulo que falam a respeito do Evangelho da Graça de Jesus são dois: a carta de Romanos e a carta aos Gálatas. Tá? Essas são as obras-primas, mas ele fala em várias das cartas dele, ele fala sobre essa dinâmica entre a velha e a nova aliança, sobre a graça, e às vezes ele é mais incisivo, mais cirúrgico, e é o que a gente vai trazer no próximo vídeo, mas no vídeo de hoje é mais geralzão. Então, assim, a gente vai falar bastante sobre Romanos. Por quê? Nós vamos falar sobre Romanos, vamos falar sobre Hebreus, Gálatas, Filipenses, Colossenses e Efésios, tá? Mas Romanos, a gente vai falar mais sobre Romanos. Por quê? Porque a carta aos Romanos é uma carta que a Igreja Adventista utiliza alguns versos ali fora de seu contexto para poder enganar os seus membros e pescar membros de outras igrejas, tá? A gente vai então entrar nessa questão aqui hoje para explicar para vocês o contexto desse negócio aqui, para que você entenda que não é isso que estão te explicando aí na Igreja Adventista, tá tudo errado, tá? A gente vai provar isso aqui hoje para vocês na palavra, tá? Então, Gleison, mas lá na minha Igreja Adventista eles também falam que vocês distorcem. Então, se um diz que eu distorce, outro diz que o outro distorce, como é que eu fico? É melhor eu ficar onde está minha família, que vai desde que eu sou pequenininho e eu confio no meu pai, confio na minha mãe. Não tem problema, amigo. Vai, continua indo. Tá? Agora, eu aconselho você a pensar por si mesmo. Então, como que você descobre quem está certo e quem está errado? Usando a cabeça, tá? Então, veja o que faz mais lógica, ore. Obviamente, tem um fator espiritual que é bem importante, talvez mais importante. Então ore bastante, tenha um relacionamento com Deus, ele vai te mostrar, tá? Mas ele já me mostrou que é o sábado. Não foi ele que mostrou. Então, se você está achando que Deus te mostrou que é o sábado, não foi ele, tá? Porque foi alguma outra voz aí que se passou por ele. Não é, gente, tá? A gente já provou até aqui. Na verdade, se você acompanhou todos os dias até agora, você sabe. Não tem como ser, tá? Mas a gente vai entrar mais a fundo hoje, beleza? Então essa série tá cheia de conteúdo. Enfim, vamos lá. Então vamos falar sobre a carta aos Romanos. Mas o que acontece? Primeiro vou começar com a carta aos Romanos. Mas olha só. Quando eu estava na Igreja Adventista, deixa eu fazer um background aqui, um pano de fundo aqui para vocês entenderem algumas coisas. Quando eu estava na Igreja Adventista, o que acontecia? Eu li alguns livros ali do Novo Testamento, principalmente cartas de Paulo, e eu não entendia várias coisas. Eu não conseguia entender várias coisas. Eu forçava a entender, mas eu não entendia. Por quê? Porque eu estava tentando entender aquelas coisas debaixo das lentes adventistas e não fechava, a conta não fechava, tá? Mas eu deixava passar, né? O que vai fazer? Então assim, quando a gente participava ali eu e minha família, participava de ambientes adventistas de estudo, pequenos grupos, ou até mesmo eu tinha um pequeno grupo na minha casa, mas assim, escolas sabatinas, esse tipo de coisa, né, onde é mais estudo. O que eu via? Eu notava que mesmo sendo adventista, tá? Porque é um negócio muito escancarado, eu notava que os professores da escola sabatina, eles distorciam demais, assim. Tipo assim, sabe aquele negócio que você tá ali, você tá tentando acreditar, porque você tá ali, você já abraçou a ideia, né? Você tá até torcendo pro cara, pra ele ir bem, né? Ali, porque você comprou todo esse pacote adventista. Mas você pega e chega num ponto e você fala, meu Deus, cara, mesmo, né, tentando ao máximo, eu não tô conseguindo ver, né, dessa maneira que esse cara está me passando, não faz sentido. Então, o contorcionismo teológico, as distorções eram aparentes, totalmente claras, assim, deixava até os membros meio encabulados às vezes, sabe? Porque era um negócio pesado. Tem que ser, né? Senão não passa ali. Então, gente, o que acontece? Nesses ambientes de estudo, as pessoas 95% das pessoas estão ali para socializar, cumprir tabela, tá?
não estão ali para realmente entender o assunto. Não, tá ali, tá, às vezes faz algum comentário, pois é. Balela. Ninguém tá realmente interessado. Pouca gente, tá? Tem sim, tem os que realmente se interessam. Esses aí que se interessam bastante pelo estudo da Bíblia, eles acabam se tornando obreiros, ou pastores, né? E aí acabam sendo engolidos pelo sistema adventista, tá? Ou isso, ou o cara já tem uma mente tão cauterizada que ele simplesmente não enxerga mais, ou não quer mais enxergar, né? As verdades, e ele não tem apetite para nadar contra a maré ali adventista, contra parentes, contra, enfim, perder o emprego, perder a plataforma, o que é o caso de, eu posso falar francamente aqui, de, todos os apologistas adventistas. Não é possível que esses caras não saibam da verdade, não é possível. Eu acho muito difícil. Tem a possibilidade? Tem, mas enfim. Eu acho que eles se auto-enganam. Mas vamos lá, porque eles precisam da plataforma. O fato, gente, é o seguinte. O contexto desses versos que eram apresentados para nós ali, eles raramente eram levados em consideração. Tá? Não era levado em consideração o contexto. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, antes de a gente entrar na carta aos Romanos. Por que, tá, que até os dias de hoje, é uma coisa tão ridícula, é infantil até, tá, o exemplo que eu vou dar aqui, mas é usado descaradamente, na maior cara de pau, dentro da igreja adventista, por todos os pastores que querem falar sobre esse assunto, etc. Por que eles insistem em dizer que Paulo guardava o sábado? Utilizando um verso que só diz que ele ia na sinagoga aos sábados. Sim, de fato, como de costume. Mas era o costume dele fazer o quê? Converter os judeus daquelas sinagogas. Ele estava lá para falar sobre Jesus, para converter aquelas pessoas. Que dia que ele poderia encontrar essa audiência que ele queria, que eram os judeus que ele queria converter? Tinha que ser no sábado. Você está entendendo? Então o contexto, ele não fala nada nesse verso, a gente já vai ler ele, não fala nada sobre a guarda do sábado. Ele fala que Paulo ia na sinagoga aos sábados, tá? É a mesma coisa que eu começar a ir agora nas igrejas adventistas aos sábados, chegar lá e começar a debater. Aliás, não é uma má ideia, né? Mas vou acabar me apedrejando. Mas ir lá e começar a debater com os caras. Vocês estão enganados, gente. Esse negócio aqui estão sendo cristãos judaizantes. Não funciona. Né? Colossenses 2,16, Romanos 14,5, Gálatas 4,10, 8 a 11. Então, assim, tipo assim, o cara ia lá para isso, tá? Para debater e para converter os judeus ao cristianismo. Então, o que a igreja adventista faz? Ela tira esse negócio completamente fora do seu contexto e fala, tá vendo aí, Paulo ia lá no sábado, tá vendo? Cara, é risível.